O país de Valdênia se estendia como um punho fechado sobre o mapa. Montanhas ao norte, campos de cevada no centro e um litoral de pedras escuras onde o vento nunca descansava. Era um lugar onde as famílias antigas não precisavam gritar para mandar. Bastava um sobrenome bem colocado numa carta, um aperto de mão no salão certo, uma dívida cobrada no dia errado. Na capital rovena, as carruagens riscavam as ruas estreitas ao redor do círculo do Mercado Velho. Os comerciantes baixavam a voz quando viam passar os homens do ofício fiscal, porque sabiam que números eram armas em Valdênia. No alto da colina, o palacete de Líria iluminava as noites como um farol de privilégio. Não pela luz, mas pela certeza de que ali dentro ninguém passava frio. Foi naquele palacete que cresceu Elara Vensari, filha única de Dário Vensari, um industrial que se tornara indispensável ao governo, abastecendo ferro para pontes, trilhos e, discretamente, munições. Elara aprendera cedo a ler não apenas livros, mas rostos. Uma sobrancelha erguida valia mais que um discurso. Um sorriso sem olhos era uma sentença. Aos 24 anos, ela já tinha o tipo de beleza que incomodava. Não era a delicadeza óbvia das moças educadas para agradar, e sim a precisão de alguém que escolhia como ser vista. O cabelo castanho escuro, sempre preso com rigor, parecia uma promessa de disciplina. Os vestidos de corte impecável, uma forma de dizer que ela dominava cada detalhe do mundo ao redor. Mas em silêncio, Elara era feita de outra matéria. 3 anos antes, seu irmão mais velho, Thomas Vensari, fora encontrado morto numa cela do quartel de Maré Alta, acusado de traição fiscal, um termo novo, inventado para condenar rapidamente quem atrapalhava interesses antigos. Thomas era o único que falava com Elara sem filtro. Era também o único que havia tentado provar que parte das taxas cobradas nos portos desaparecia antes de chegar ao tesouro. Ele não acusara o governo em público. Pior, levara documentos a um jornal pequeno e honesto. 2 dias depois, morreu. A versão oficial dizia suicídio. A família foi aconselhada a aceitar para evitar escândalos. Dário Vensari, temendo perder contratos e proteger Elara, engoliu a dor como se fosse metal quente. Elara, não. Ela engoliu outra coisa, um plano. Desde então, a palavra vingança não era um grito dentro dela, mas uma linha reta. E as linhas retas, em Valdênia, só sobreviviam se parecessem curvas. Naquela noite de inverno, Rovena celebrava o aniversário do chanceler Aurel Brandt, homem que governava com a calma de quem não se achava governante, mas dono. O salão principal do palacete estava cheio. Oficiais, magistrados, comerciantes e esposas adornadas de joias que pareciam pequenas algemas douradas. A música, violinos e um piano discreto, tentava transformar aquela reunião em festa. No fundo, era apenas contagem de forças. Elara circulava como se pertencesse ao mundo e, ao mesmo tempo, estivesse observando de fora. O luto pelo irmão não era mais vestido de preto. Era comportamento. Ela sorria pouco, falava o necessário e tinha o talento de fazer perguntas que soavam como elogios. Foi ali que viu pela primeira vez Caio Marder. Ele entrou sem alarde, o que por si só já era alarde. Jovem, talvez 28, não tinha o excesso de confiança de quem nasce intocável. Vestia-se bem, mas sem ostentar. O olhar, contudo, denunciava uma espécie de fadiga moral, como alguém que já fora obrigado a escolher entre 2 injustiças e descobriu que ambas deixam marca. Caio era o novo inspetor do Conselho dos Portos, nomeado há poucos meses para modernizar o controle de carga e tributos. Na prática, era o homem que assinava relatórios capazes de derrubar empresas ou salvá-las com uma canetada. E naquela sala, o nome Marder vinha sussurrado com respeito e receio. Elara ouviu 2 homens comentarem perto da mesa de bebidas. Dizem que ele não aceita presentes. Então aceitou o cargo por quê? Por ambição ou por medo? Ela não precisou perguntar mais. Ambição e medo eram as 2 portas que se abriam mais fácil. Quando Caio se aproximou do círculo onde o chanceler era bajulado, Aurel Brandt o recebeu com um gesto público demais. Inspetor Marder, Valdênia precisa de homens como você, firmes, corretos, leais. A palavra leais pairou no ar como fumaça. Elara sentiu o estômago revirar.
Seu irmão também fora descrito assim antes de ser destruído. Lealdade era um chicote embrulhado em seda. Caio respondeu com um leve aceno sem se estender. Sirvo às leis, excelência. Alguns sorriram, outros apertaram os olhos. Elara gostou do desconforto que ele produzia. Havia algo perigoso nisso, e o perigo para ela era a ferramenta. Foi sua tia, Marta Vensari, quem deu o empurrão social. Elara, venha. Quero apresentar alguém. Alguém que pode ser útil ao seu pai. Utilidade. Outra palavra que em Valdênia sempre vinha manchada. Elara chegou ao lado de Caio com a postura perfeita, como se não carregasse tempestades no peito. O inspetor virou o rosto e por um segundo pareceu surpreendido não pela beleza, mas pela firmeza da presença dela. Inspetor Marder, disse Marta. Esta é minha sobrinha, Elara. Ela cuida de parte dos assuntos do Sr. Dário, com uma competência que me humilha. Elara ofereceu a mão. Ouvi seu nome com frequência, disse ela, medindo cada sílaba. Às vezes com admiração, às vezes com medo. Caio apertou a mão dela com delicadeza. Não era um gesto ensaiado. Era contido, honesto. O medo costuma ser mais sincero, respondeu. Mas não me ofende. Apenas me alerta. Elara sorriu. Um sorriso pequeno, quase um sinal. Então estamos ambos alertas. Houve um silêncio breve daqueles que não se explicam. Elara percebeu algo que não esperava. A vontade de continuar ali, sem pressa. E isso a irritou. A vingança não tinha espaço para a curiosidade. Marta se afastou com outras senhoras e Elara ficou com Caio por escolha, um detalhe que, em salões como aquele, valia como anúncio. O senhor deve estar cansado de ser observado, comentou ela. É um preço alto para quem diz servir às leis. Caio olhou ao redor, como se o salão inteiro fosse um tribunal. Também é cansativo observar. Descobre-se demais, e nem sempre se pode agir. Elara sentiu o golpe da frase. Thomas dissera algo parecido uma vez. Saber sem poder agir é uma prisão. Ela conteve a memória para não deixar o rosto denunciar. E o que faz um homem agir então? Perguntou. Caio hesitou. Às vezes, uma pessoa. A resposta foi simples, perigosa. Clara inclinou a cabeça, como se estivesse apenas interessada, mas por dentro calculava. Se Caio tinha algum tipo de consciência, era exatamente o tipo de homem que poderia ser usado contra aqueles que mataram Thomas. E se não tinha consciência, ainda assim seria usado. Naquela noite ela não decidiu amá-lo. Decidiu aproximar-se. Decidiu construir um caminho onde ele acreditaria estar escolhendo, quando na verdade seria conduzido. Mas o destino tinha um humor cruel. Os melhores planos começam com controle e terminam com algo que escapa. Quando a música mudou para uma valsa, Caio ofereceu a mão. Dança, senhorita Vensari. Elara deveria recusar. Uma dama que dança demais cria comentários. Comentários geram vulnerabilidades. Mas recusá-lo também seria um gesto observado. Ela aceitou, e o toque da mão dele na cintura foi respeitoso. Eles giraram pelo salão, e Elara sentiu olhares e suposições caindo sobre eles como chuva fina. Ela conhecia aquela chuva. Sabia andar sob ela sem se molhar. Até que Caio falou baixo, perto demais, para ser ouvido por outros. Eu li o processo do seu irmão. O mundo não parou, mas Elara quase parou dentro dele. O coração bateu como se quisesse quebrar as costelas. O rosto permaneceu composto por treinamento e orgulho. E... o que concluiu? Perguntou ela, girando com a música para disfarçar a tensão. Caio apertou um pouco mais firme, não como ameaça, mas como âncora. Concluí que ele morreu por tocar num esquema que ainda está vivo. Elara sentiu a garganta secar. A raiva que ela escondia há anos tentou subir como uma chama. Ela a empurrou de volta. Aprendera a respirar por cima do incêndio. Isso é uma acusação grave, sussurrou. É um aviso, corrigiu ele. E talvez um pedido de cuidado. Elara olhou nos olhos dele e viu algo que não conseguia rotular como fraqueza. Era coragem, mas uma coragem cansada, cheia de cicatrizes invisíveis. Naquele instante, o plano dela ganhou um novo contorno. Caio não era apenas uma peça no tabuleiro. Ele era uma ameaça ao tabuleiro inteiro e, portanto, o melhor caminho para derrubá-lo. Ela sorriu de leve, como se estivesse agradecendo um elogio. Eu sempre fui cuidadosa, inspetor. Ele não sorriu,
Não o suficiente se ainda está viva. A valsa terminou. O salão aplaudiu sem saber o que tinha sido dito. Elara soltou a mão dele devagar, como se soltasse uma promessa. E ali, sob os lustres e as máscaras sociais, Elara fez seu chamado definitivo, não ao amor, mas à guerra. Uma guerra que começaria com um romance fingido. Só que no fundo do peito, um medo novo apareceu, discreto como um fio de costura. E se ela não conseguisse fingir até o fim? Na manhã seguinte, o palacete de Líria parecia mais frio do que a própria estação. Elara acordou antes do sol, como fazia desde a morte de Thomas, e ficou alguns minutos sentada na beira da cama, ouvindo o silêncio pesado da casa. Não era paz. Era vigilância. A casa de um homem poderoso nunca dormia de verdade. Apenas trocava os olhos que observavam. No desjejum, Dário Vensari lia o jornal sem virar a página. O hábito era antigo, mas agora tinha o gosto de culpa. Elara o observou por cima da xícara, tentando decidir se seria piedade ou raiva o sentimento dominante daquele dia. A festa foi proveitosa? Perguntou o pai, sem levantar os olhos. Elara respondeu com a serenidade que aprendera a vestir como luvas. Sim, conhecia o inspetor Caio Marder. A mão de Dário travou por um instante, mínimo, mas suficiente. Marder. Ele murmurou, como quem pronuncia o nome de uma lâmina. E o que ele queria? Queria justiça, pensou Elara, mas não disse. Nada explícito, dançamos, conversamos. Dário finalmente ergueu o olhar. Havia nele um pedido silencioso. Não se aproxime, não mexa nisso. Não como Thomas. Elara, começou ele, e parou, como se as palavras pesassem. Esses homens não são como nós. Ela quase riu. Nós significava o quê? Ricos, sim. Protegidos, nem tanto. O dinheiro de Dário vinha do ferro, e ferro é útil, até o dia em que alguém decide que pode tomar tudo e deixá-lo como sucata. Eu sei exatamente como eles são, respondeu ela firme. É por isso que prefiro vê-los de perto. Dário fechou o jornal, vencido por uma preocupação que não sabia articular. Não transforme o luto em teimosia. Elara inclinou a cabeça, respeitosa. Por dentro, cada palavra do pai soava como covardia embrulhada em cuidado. E ela não tinha mais tempo para cuidados. Naquela mesma tarde, ela fez o que sempre fazia quando precisava agir sem ser notada. Foi à cidade como se fosse apenas mais um capricho. Vestiu-se com discrição elegante, escolheu uma carruagem sem brasão e seguiu até o distrito do Porto de Salriva, onde armazéns se alinhavam como dentes escurecidos pela maresia. Rowena tinha dois rostos, o de cima, feito de salões e tapetes, e o de baixo, feito de barris, cordas e homens que carregavam o mundo nas costas. Elara respirou fundo ao descer, sentindo o cheiro de peixe, óleo e madeira molhada. Ali, as regras eram outras, mas o medo era o mesmo, só que mais honesto. Ela sabia onde encontrá-lo. O nome Caio Marder circulava entre funcionários e carregadores como um rumor controlado. Ele manda voltar carga, ele não aceita suborno, ele arranja confusão com gente grande. Em Valdênia, isso significava duas coisas. Ou ele era um santo, impossível, ou estava tentando sobreviver sem vender a alma inteira. No prédio do Conselho dos Portos, um guarda a reconheceu de imediato. Senhorita Vensari, posso ajudá-la? Elara abriu um sorriso comedido. Preciso falar com o inspetor. É assunto de família. A palavra família abria portas como se fosse chave mestra. Alguns minutos depois, ela foi conduzida a uma sala com janelas altas e móveis funcionais demais para o padrão dos poderosos. Caio estava de pé diante de uma mesa abarrotada de relatórios e mapas. Ao vê-la, não pareceu surpreso, parecia preparado. Senhorita Vensari, disse ele, com uma formalidade que já carregava intimidade perigosa. Isso não é um lugar seguro para visitas. E ainda assim o senhor trabalha aqui, respondeu ela. Então presumo que também não seja um homem seguro. Um canto mínimo da boca dele ameaçou sorrir, mas não chegou a acontecer. Diga o que veio dizer. Elara caminhou pela sala sem pressa, observando as marcas de uso nos cantos dos papéis, o desgaste nas cadeiras, a tinta barata nas paredes. Aquilo era trabalho de verdade, o tipo que não se faz nos salões. O senhor disse que leu o processo do meu irmão, começou ela.
e que o esquema ainda está vivo. Caio se aproximou da janela, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Está. Que não é pequeno. O porto é apenas a garganta. O corpo está em outro lugar. Quem? Ela foi direta. Se eu disser nomes, a senhorita não sai daqui. Ele a encarou. E eu também não. Elara sentiu a frustração latejar. O plano dela exigia precisão, não enigmas. Então por que me disse aquilo para me assustar? Para que a senhorita entendesse que alguém ainda olha para o que aconteceu com Thomas. Caio pronunciou o nome do irmão com respeito, sem familiaridade. E para que entendesse que, se continuar perto dessa gente, vão usar a senhora como isca. Elara respirou devagar. A palavra isca doeu porque era verdade, mas era exatamente isso que ela pretendia ser, só que por escolha. Talvez eu queira ser isca, disse ela, e viu o choque breve no rosto dele. Talvez eu queira que mordam. Caio permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quando falou, a voz veio mais baixa, como se confessasse um crime. A senhora tem noção do que está dizendo? Elara deu mais um passo, o suficiente para que ele sentisse a presença dela sem que isso parecesse ameaça. Eu tenho noção do que perdi, e tenho noção de que ninguém pagou. Caio fechou os olhos por um instante, como quem segura uma decisão dentro da boca para não deixá-la cair. Quando abriu, havia algo novo. Não era só cautela, era reconhecimento. Eu não posso prometer vingança, disse ele. Posso prometer trabalho, provas e consequências, se elas existirem. Elara inclinou o rosto, avaliando. Ela queria sangue, mas sangue sem provas virava mito. E mito era o que os Brantes sabiam administrar. Então me dê um caminho, pediu ela. Um caminho que não termine com outro suicídio. Caio puxou uma pasta e a abriu sem lhe entregar, como se o próprio gesto fosse ilegal. Há cargas registradas como ferro comum que entram e saem do porto com escolta militar. Há empresas de fachada ligadas ao tesouro. Há assinaturas em ordens que não passam por mim, mas passam por gente acima de mim. Ele respirou. Seu irmão viu uma parte disso. Elara sentiu o corpo inteiro aquecer com a raiva. Aquilo era a confirmação de que ela não estava louca nem sozinha. E o senhor, por que está nisso? Ela perguntou, buscando a rachadura. Por justiça? Caio fechou a pasta. O movimento pareceu uma porta sendo trancada. Porque se eu não estiver, alguém pior estará. E porque meu pai trabalhou no porto a vida toda. Morreu pobre, mas limpo. Eu não aceito que tenham feito desse lugar um ralo de corrupção. Elara percebeu com um incômodo estranho que a motivação dele era limpa demais para o mundo em que viviam. Isso o tornava vulnerável e, ao mesmo tempo, perigoso. O senhor quer derrubar o esquema, disse ela quase como uma afirmação. Eu quero expor. Derrubar é palavra de revolução. Ele a encarou. Duro. E revolução mata gente inocente. Elara pensou em Thomas, e a frase a atravessou como vidro. Inocentes já morriam. Apenas morriam em silêncio. Eu não sou revolucionária, ela mentiu com uma firmeza tão perfeita que por um segundo acreditou. Sou apenas uma irmã. Caio ficou imóvel, como se sentisse que ela não era apenas aquilo. E talvez fosse isso que o puxava. Se a senhorita continuar, vai precisar de aliados, ele disse. Mas não pode escolher qualquer um. Alguns fingem ajudar para marcar o alvo. Elara entendeu imediatamente. Ele estava oferecendo uma aliança, não pública, não declarada, e por isso proibida. Se alguém visse a filha de Dário Vensari conspirando com um inspetor, seria interpretado como chantagem, traição, guerra comercial. E o governo pisaria nos dois. Ela se aproximou mais até ficar a meio braço dele, e falou com suavidade calculada. Então, seja meu aliado. Caio respirou fundo, como se tentasse expulsar a própria consciência. A senhora está me pedindo para atravessar uma linha. Não. Elara levantou o queixo. Estou pedindo para o senhor admitir que a linha já foi atravessada quando mataram meu irmão. A única escolha agora é de que lado nós vamos ficar. Ele não respondeu de imediato, mas o silêncio dele não era recusa, era medo. E Elara, que planejara fingir sentimentos para manipular o homem, descobriu algo inquietante. Ela respeitava aquele medo. Respeitava porque ele vinha de alguém que ainda tinha algo a perder além da própria vida. Caio finalmente falou. Se vamos fazer isso,
Precisa ser com método, sem impulsos, sem bravatas de salão. Ele a encarou. E a senhora vai ter que parecer próxima de mim em público, para que eu tenha acesso a círculos que hoje me barram. Elara sentiu um leve choque, não de vergonha, mas de oportunidade. Era o que ela queria desde o início. Uma aproximação que parecesse romance, uma encenação para atrair os predadores. Ela assentiu, controlando o ritmo do próprio coração. As pessoas já notaram a valsa. Vão notar mais, disse ele, e vão testar. Elara sorriu, e dessa vez o sorriso não era apenas máscara. Era lâmina e vertigem ao mesmo tempo. Então que testem. Eles selaram a aliança sem aperto de mão. Em Valdênia, apertos de mão eram registrados. O que eles fizeram ali foi pior. Um acordo de olhar, um pacto de risco. Quando Elara saiu do prédio, o vento do porto bateu forte no rosto dela, como se tentasse acordá-la. Ela deveria sentir apenas satisfação. O plano avançava, mas no fundo, um detalhe fora do script começou a crescer. Ela não tinha previsto a sensação de estar ao lado de alguém que não queria usá-la, alguém que talvez quisesse protegê-la. E isso, para uma mulher que sobrevivia de controle, era o começo do perigo verdadeiro. A proximidade entre Elara Vensari e Caio Marder tornou-se assunto em Rowena, antes mesmo de se tornar hábito. Bastaram 3 aparições públicas, um concerto discreto no Teatro do Leste, uma visita conjunta a uma exposição industrial, um jantar observado à distância, para que os salões começassem a costurar teorias. Em Valdênia, nada era apenas o que parecia. Tudo era ensaio de algo maior. Elara compreendia esse jogo melhor do que ninguém. Sabia quando deixar a mão dele à vista tempo suficiente, quando se afastar com recato, quando rir de algo que não era engraçado. O romance fingido era coreografia, e como toda coreografia bem executada, exigia confiança mútua. O que ela não previa era a exaustão moral que aquilo traria. Caio, por sua vez, descobriu rapidamente que fingir era mais difícil do que enfrentar inimigos declarados. Em público, precisava parecer envolvido, até encantado. Em privado, precisava manter distância para não ultrapassar uma linha que ele mesmo não sabia onde estava. A fronteira entre estratégia e sentimento começou a borrar, não por impulso, mas por convivência. As reuniões secretas passaram a acontecer num local improvável. Uma antiga casa de contabilidade, abandonada perto do canal de Brecha, esquecida após uma reforma tributária que tornara seus serviços obsoletos. Ali, longe dos salões e dos corredores oficiais, mapas eram abertos, documentos comparados, rotas redesenhadas. Foi numa dessas noites que o segredo começou a se revelar por inteiro. Caio chegou mais tarde do que o combinado. Elara já o esperava, sentada à mesa com uma lamparina baixa, folheando cópias de registros portuários que ele mesmo providenciara. Ao vê-lo entrar, percebeu algo diferente. O rosto dele estava mais fechado, como se tivesse deixado parte de si do lado de fora. Aconteceu algo, disse ela sem levantar a voz. Caio fechou a porta com cuidado excessivo. Descobri quem assina as autorizações finais das cargas militares. Elara ergueu os olhos atenta. O chanceler? Não diretamente. Ele puxou uma cadeira, mas não se sentou. Um intermediário. Alguém que ninguém questiona porque parece irrelevante. Ele colocou sobre a mesa um nome. Edren Koval, secretário adjunto do Tesouro, homem de perfil apagado, conhecido por pontualidade e discrição. Um burocrata exemplar. Elara sentiu um arrepio. Thomas mencionara esse nome uma única vez, em tom quase casual, semanas antes de morrer. Meu irmão desconfiava dele, disse ela devagar, mas nunca teve provas. Agora temos indícios, respondeu Caio. Koval autoriza exceções, ajustes temporários, sempre nos mesmos períodos. As cargas passam como ferro comum, mas os pesos não batem. Ele respirou fundo. Armas. Em escala suficiente para abastecer mais do que o exército oficial. Elara fechou os olhos por um segundo. Aquilo era maior do que vingança pessoal. Era traição ao próprio país. Para quem? Ela perguntou. Essa é a parte que ainda não sei. Caio passou a mão pelo cabelo, gesto raro de tensão. Mas não é só corrupção, é preparação. Elara sentiu a espinha gelar. Valdênia sempre vivera sob a aparência de estabilidade, mas as fronteiras estavam tensas
e revoltas regionais eram abafadas com rapidez suspeita. Armas em excesso significavam repressão futura. Thomas tentou impedir isso, ela concluiu, e foi eliminado. Caio assentiu. Sim, e aqui está o problema. Ele a encarou com seriedade. Se avançarmos mais, não estaremos apenas expondo um esquema. Estaremos ameaçando um projeto político inteiro. Elara se levantou caminhando pela sala estreita. A raiva que sentia agora era diferente. Menos pessoal, mais pesada. Não era apenas o luto exigindo resposta. Era a consciência de que estavam mexendo num mecanismo preparado para esmagar muitos. Então não podemos parar, disse ela. Parar é o mais seguro, contrapôs Caio. Para nós dois. Ela parou diante dele, tão perto que a lamparina projetava sombras duras nos rostos. Seguro para quem? Perguntou. Para mim? Para você? Ou para os homens que planejam usar essas armas contra o próprio povo? Caio sustentou o olhar. Havia ali um conflito real, não teatral. Você não é apenas uma aliada agora, disse ele usando você pela primeira vez. Está se tornando um alvo central. Seu sobrenome dá legitimidade às suspeitas. Se algo acontecer com você... Não termine, cortou Elara. Eu sei o risco. Aceitei quando pisei naquele salão. Ele fechou os punhos. Eu não aceitei perder você. As palavras escaparam antes que ele pudesse contê-las. O silêncio que se seguiu foi denso, desconfortável. Elara sentiu o chão interno se mover. Aquilo não estava no plano, não daquele jeito. Caio, começou ela, mas parou. Qualquer resposta seria perigosa. Ele respirou fundo, recompondo-se. Desculpe, não era profissional. Elara percebeu então o segredo mais inquietante de todos. O maior risco não era o esquema de armas, era o vínculo que se formava entre eles. Um vínculo que poderia ser usado contra ambos. Dias depois, o golpe veio de onde ela menos esperava. Durante um jantar oficial no palacete de Líria, o chanceler Aurel Brandt elogiou publicamente a promissora união de interesses entre a família Vensari e o Conselho dos Portos. O tom era leve, quase brincalhão, mas os olhos não sorriam. Naquela noite, Dário chamou Elara ao escritório. O que você está fazendo? Perguntou ele sem rodeios. O nome da nossa família está sendo comentado em lugares perigosos. Elara manteve a postura firme. Estou fazendo o que Thomas tentou fazer. Dário empalideceu. Não diga isso. Por quê? Ela se aproximou. Porque dói. Ou porque tem medo. Ele desviou o olhar. O silêncio confirmou mais do que palavras. Você sabia, disse Elara, a voz tremendo pela primeira vez. Você suspeitava e escolheu o silêncio. Dário se levantou derrotado. Eu escolhi manter você viva. Elara sentiu algo quebrar. Não era ódio. Era decepção pura. E ao fazer isso matou Thomas pela segunda vez, disse ela, antes de sair. Na manhã seguinte, Caio recebeu uma ordem direta. Afastar-se de qualquer investigação sensível envolvendo o porto, sob pena de transferência imediata. O recado era claro. Eles estavam sendo observados, testados. Quando se encontraram novamente na casa abandonada, Elara levou a notícia do pai. Caio levou a própria. Eles sabem, disse ele, e estão nos empurrando para fora, ou para o erro. Elara respirou fundo, sentindo o peso das escolhas se acumularem. Então precisamos expor tudo de uma vez, disse ela, antes que nos silenciem. Caio hesitou. Isso vai exigir algo extremo. O quê? Ele a encarou sério. Que você revele publicamente algo que nem mesmo seu pai sabe. Elara sentiu o coração apertar. O quê? Que parte do dinheiro do seu pai passou, sem o conhecimento dele, pelas mesmas rotas que investigamos. Caio falou com cuidado. Usaram o nome Vensari como cobertura. Seu irmão descobriu isso e tentou limpar o nome da família. Elara sentiu o mundo girar. Aquilo era o segredo final. A armadilha perfeita. Usar a honra de um homem para esconder um crime e matar o filho que tentou desfazê-la. Ela fechou os olhos. Quando abriu, havia decisão. Então vamos contar tudo. Naquele instante, o romance fingido deixou de ser estratégia. Tornou-se trincheira. E ambos sabiam. A partir dali, não haveria retorno. A decisão de expor tudo não trouxe alívio imediato. Trouxe peso.
Um peso compartilhado que se instalou entre Elara e Caio como uma terceira presença, silenciosa e exigente. Não era mais apenas sobre vingança, nem sequer sobre justiça abstrata. Era sobre sobrevivência, deles e de outros que nem sabiam estar em risco. O plano precisaria de precisão cirúrgica. Um erro, uma palavra fora do tempo, e o esquema se fecharia como uma armadilha definitiva. Caio usou os últimos dias, antes de sua transferência iminente, para coletar o máximo de provas possível. Trabalhou noites inteiras, cruzando registros, copiando autorizações, salvando correspondências que nunca deveriam existir fora dos cofres do tesouro. Cada documento era uma peça frágil de um quebra-cabeça, que, uma vez montado, acusaria homens poderosos demais para cair em silêncio. Elara, por sua vez, enfrentava outra frente de batalha. Nos salões, percebeu uma mudança quase imperceptível. Conversas que cessavam quando ela se aproximava. Sorrisos excessivamente cuidadosos. Convites cancelados com desculpas vagas. O fingimento social, antes ferramenta, agora era teste de resistência. Ela continuava presente, elegante, impecável, como se nada tivesse mudado. Era exatamente isso que a tornava suspeita. Numa tarde cinzenta, recebeu uma visita inesperada. Helvio Hask, conselheiro jurídico do chanceler Brandt, um homem magro, de voz mansa e olhos atentos demais. "Senhorita Vensari", disse ele, sentado na sala principal como se fosse dono da casa. "O governo anda preocupado com sua segurança." Elara manteve a compostura. Segurança costuma ser preocupação tardia em Valdênia. Helvio sorriu. "Nem sempre. Às vezes é preventiva." Ele inclinou a cabeça. "O chanceler admira sua inteligência e teme que esteja sendo mal orientada." Elara entendeu o recado. Aquilo não era proteção, era aviso. "Sou adulta o suficiente para escolher minhas companhias", respondeu. "Nem todas as escolhas são realmente escolhas." Helvio levantou-se. "Pense nisso. Por você. Por seu pai." Quando ele saiu, Elara sentiu o peso real da ameaça. Não era direta, mas era clara. Eles estavam dispostos a usar Dário contra ela. Naquela mesma noite, Caio trouxe notícias ainda piores. "Um carregamento grande sai em 3 dias, disse ele, espalhando mapas sobre a mesa da casa abandonada. "Não passa pelo porto principal. Vai pelo canal de Lume, escolta privada, registros falsos. Se sair, perdemos a chance de provar a escala do esquema." Elara analisou os mapas. "Podemos interceptar?" "Oficialmente não." Caio respirou fundo. "Mas há um grupo de trabalhadores portuários que confia em mim. Gente que já perdeu emprego por se recusar a participar. Se eles bloquearem a saída, chama a atenção." "E represália", completou Elara. "Contra eles." "Sim." O silêncio que se seguiu foi pesado. A provação não era mais apenas deles. Envolvia pessoas comuns, com famílias, com pouco a perder, e justamente por isso mais vulneráveis. "Não podemos pedir isso", disse Elara finalmente. "Seria repetir o mesmo crime." Caio assentiu, tenso. "Mas se não fizermos nada, o que vem depois será pior." Elara fechou os olhos. Pensou em Thomas. Pensou nos homens do porto. Pensou em Valdênia como um todo, sustentada por um equilíbrio falso. "Então não vamos pedir", disse ela. "Vamos avisar. Com a verdade, e deixar que escolham." No dia seguinte, Caio reuniu discretamente alguns líderes informais do porto num armazém vazio. Não prometeu proteção, não prometeu vitória. Contou apenas o que sabia. Armas, repressão planejada, nomes envolvidos. Alguns homens riram, incrédulos. Outros ficaram em silêncio, assustados. Um deles, Rui Calder, um estivador de mãos enormes e olhar cansado, falou por fim. "Se isso for verdade, não é só o seu cargo que está em jogo, inspetor. É o futuro dos nossos filhos." "Eu sei", respondeu Caio. "Então a escolha já foi feita", disse Rui. "Não por você, por eles. A interceptação aconteceu ao amanhecer do 3º dia. Caminhões foram bloqueados por uma greve improvisada." Gritos atraíram curiosos. A polícia local chegou confusa, sem ordens claras. Alguém filmou. Alguém falou demais. E antes do meio-dia, o assunto já não podia mais ser contido. Elara acompanhou tudo de longe, o coração acelerado. Quando a notícia chegou aos salões, a reação foi imediata. Indignação pública, discursos sobre desordem,
promessas de investigação. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, havia imagens, números, testemunhos. Caio foi afastado oficialmente naquela mesma tarde. E Dário Vensari foi convocado ao Tesouro para esclarecimentos. A aprovação atingia agora o núcleo familiar. Elara foi encontrar o pai antes que ele partisse. Dário estava pálido, o rosto envelhecido de repente. Você fez isso, disse ele, não como acusação, mas como constatação. Eu terminei o que Thomas começou, respondeu ela. Dário fechou os olhos. Se eu cair, você não cairá sozinho, disse Elara, e não cairá em silêncio. Eles se abraçaram pela primeira vez em anos. Não houve perdão explícito, houve reconhecimento do dano. E isso em Valdênia já era revolução. Naquela noite, Caio e Elara se encontraram pela última vez antes da tempestade final. Não havia planos novos, apenas espera. Eles vão tentar nos separar, disse Caio. Já tentaram, respondeu Elara. Falharam. Ele a encarou com intensidade. Se tudo der errado, não dê. Ela cortou. Não agora. Caio segurou a mão dela, sem fingimento, sem plateia. Era real. Finalmente real. Seja o que for que aconteça amanhã, disse ele. Obrigado por não recuar. Elara apertou a mão dele. Obrigada por não me usar. Do lado de fora, Valdênia fervia. Trabalhadores, jornalistas independentes, rumores de investigações internacionais. O esquema começava a rachar, não porque um herói o atacara, mas porque muitas pessoas comuns haviam decidido não suportar mais. A aprovação coletiva estava em curso e ninguém sairia ileso. A queda não veio como explosão. Veio como erosão. Nos dias que se seguiram à interceptação no canal de Lume, Valdênia entrou num estado estranho de suspensão. O governo falava em averiguações internas, enquanto jornais independentes publicavam vazamentos diários. Nomes antes intocáveis passaram a ser citados com cautela, depois com insistência. O silêncio, principal arma do poder, começava a falhar. Edren Koval foi o primeiro a cair, não por coragem própria, mas por abandono. Quando percebeu que não seria protegido, tentou negociar. Entregou documentos, rotas, contas paralelas. Confirmou o que Elara e Caio já sabiam e revelou mais. O esquema de armas era parte de um plano para sufocar revoltas regionais antes mesmo que surgissem. Prevenção pelo medo. O nome do chanceler Brandt não apareceu nos primeiros depoimentos. Apareceu nos últimos. E quando apareceu, já era impossível contê-lo. Dário Vensari depôs por horas. Não foi absolvido de imediato, nem condenado. Mas algo essencial foi recuperado. O nome de Thomas. Oficialmente, sua morte deixou de ser suicídio. Tornou-se investigação criminal. Tardia, incompleta, mas verdadeira. Caio foi reintegrado meses depois. Não ao mesmo cargo, mas a uma comissão independente criada sob pressão popular. Ele recusou destaque. Preferiu trabalhar longe dos salões, perto de arquivos, perto de gente comum. Elara fez sua escolha final ao vender parte das indústrias do pai e financiar um fundo de proteção a trabalhadores portuários e jornalistas investigativos. Não buscou aplausos. Sabia que legado não se constrói com discursos, mas com continuidade. Numa tarde discreta, meses depois, Elara e Caio caminharam pelo porto. Não havia mais fingimento entre eles. Também não havia promessas grandiosas. O que existia era algo raro, confiança construída sobre ruínas honestas. Valeu a pena? Perguntou ele. Elara observou os homens trabalhando, o mar em movimento constante. Não como eu imaginei, respondeu. Mas como precisava ser. Eles seguiram caminhando. Valdênia não estava curada, talvez nunca estivesse, mas aprendera algo essencial. O silêncio não é estabilidade, é apenas adiamento. E o amor que começou como arma, terminou como escudo.